Muito bem, estamos caminhando aqui com a nossa aula sobre a história e cultura helenística. Qual a sua influência no pensamento cristão? Qual a sua contribuição à igreja, à teologia? De que forma ela se aproximou do mundo da igreja primitiva, dos patrísticos, da reforma, enfim. A gente precisa analisar um pouco esses pontos históricos para termos uma concepção melhor da nossa base, do nosso pensamento. Bom, a Grécia fazia parte, então, desse complexo de impérios. Muitos impérios vieram antes da Grécia. Quando eu falo Grécia, eu falo Macedônia, né? Eu falo Alexandre o Grande. Então, antes da Grécia, você vai ter a Babilônia, o Império Assírio. Um pouquinho mais atrás, você vai ter o Egito. O Egito teve uma parte muito expressiva nos impérios mundiais. Antes lá do Egito, temos ainda os sumerianos, ali você vai ter os mesopotâmios, no caso, né? Você vai ter vários, os babilônicos, os próprios assírios, tem os sírios e os assírios. Os sírios ao norte de Israel. Os assírios estão ao nordeste, lá para cima, onde é hoje o Iraque, onde é o Irã, naquela região ali. Muitos impérios rondaram Israel, né? Agora, o Império Grego, ele é já no final para fazer a transferência para Roma. Roma vai perdurar até 476 na parte ocidental, com a conquista dos germanos sobre Roma. Sobra a parte oriental, que vai ser Constantinopla. Posteriormente, o Império Bizantino vai acoplar, né? Quando Roma ocidental se enfraquece, a Roma oriental se vê agora apegado aos bizantinos que moram ali na região do Estreito de Bósforo. Já passei ali algumas vezes, e ali era também um grupo de ascendência grega. Então, está sempre ali rodando naquela região. O Justiniano vai, o imperador Justiniano, ele vai evocar essa cultura, torna-se a cultura bizantina no mundo inteiro, que vai ser tão forte, talvez não mais forte, mas tão forte quanto foi ou é ainda a cultura grega. Então, a Grécia, ou o Império Grego, via Macedônia, via Alexandre o Grande, ele é filho de Filipe, no caso. Então, via Alexandre o Grande, o Império Grego está dominando a língua, a ciência, as artes. Do que você pensar, aquele império teve grande influência. Nós vamos listar depois as conquistas que esse império obteve naquela região, naquele momento, e também em relação ao mundo em si, a sua influência. Como eu falei no outro bloco, foi a primeira globalização de fato, quando o imperador de fato resolve fazer comum uma linguagem, a ética, os costumes, né? E tanto é que quando ele faleceu, o projeto continuou. O pensamento grego se estabeleceu, mesmo com o império dividido em vários pedaços pelos seus sucessores, mas o império grego, o pensamento grego, a linguagem grega, o costume grego, vai se fortificar por todo o mundo, de uma forma muito interessante. A Grécia, nesse caso, faz parte de um grupo que está preparando para o nascimento da igreja. Ou seja, primeiro vem Israel com o monoteísmo. Você sabe que a igreja ela é de origem judaica, ela nasceu entre os judeus. Jesus Cristo era judeu, nasceu lá. Só que ele era o Messias, você já conhece aquela parte que ele cumpriu toda a lei, ele era o novo Cordeiro de Deus, ele desfaz da aliança velha, começa a aliança nova e tal, e tal, e tal. Bom, mas é de lá que vem o monoteísmo de Abraão, o monoteísmo do povo hebreu, do povo israelita. Olha, eles mudam 4 vezes de nome, né? São hebreus de Abraão até a entrada no Egito com o Jacó. Quando Jacó entra no Egito, já entra com os filhos, são os filhos de Israel, né? O nome dele está trocado, Jacó para Israel, então são os israelitas. Os israelitas saem com Moisés, ficam no deserto, 40 anos, vão para Canaã, tem o período dos juízes, aí vem a monarquia, única monarquia separada, que é o Roboão, Jeroboão,
Aí vem o cativeiro assírio em 723, leva cativo o povo do norte, 11 tribos. Sobra ainda a Judá, e aí vem Babilônia e leva, depois devolve só Judá. Aí você vai ter judeus. Por quê? Porque agora voltaram os judeus. Os hebreus foram até o Egito, lá os filhos de Israel. Porque o Jacó representa como se fosse o último patriarca, né, daquela geração. Claro que você vai considerar José, vai considerar Moisés, mas patriarcado mesmo ali teve esses três, né? Abraão, Isaac e Jacó. Aí começam os israelitas, depois com o cativeiro das outras tribos, eles optaram por chamar judeus, porque só Judá que volta agora, né? E depois que vem a Babilônia sobre eles, depois os próprios médios persas, depois os gregos, aí os antíocos, os ptolomeus e outros mais, os seleucidas, lá na frente Roma, e continua como judeus, aí chama de Israel também, em 1948, com o Estado Civil, que a ONU então agora reconhece, com o trabalho do nosso querido Oswaldo Aranha, então torna-se israelense, cidadão de Israel, israelense. Então, hebreu, israelita, judeu e israelense. Aprendeu? São 4 nomes de um povo só, né? Um foi ramificação do outro. A Grécia também faz parte desse preparo da igreja. Primeiro você tem o monoteísmo judaico. Agora você tem a língua grega. Olha, o grego facilitou a pregação do evangelho em toda a Ásia Menor. O apóstolo Paulo, ele usava esse idioma para fazer as suas cartas. Não só ele, né? Outros mais. Inclusive, depois do período apostólico, vamos ter aí os escritos dos apóstolos compilados e outros escritos de alguns patrísticos, de alguns patrólogos, vai dar o Didaquê, isso vai se estender pela escolástica, isso vai embora. Chega até, vai ser alvo de comentários de Agostinho de Hipona, de comentários e argumentos de Tomás de Aquino em 1250. A língua grega vai ser muito forte nessa propagação. As traduções que temos, as traduções que foram passadas, né, de geração para geração, vêm do grego também. Nós temos o hebraico também, que o Torá, né, hebreu foi escrito em hebraico, hebraico, aramaico, e aí quando a Septuaginta, que foi aquele grupo que veio de Israel no 2º século a.C., por ordem de um dos Ptolomeus, eles traduziram o Torá para o grego, então a gente vai conhecer essa língua grega chegando. Depois dos gregos, da língua grega, vai vir a Vulgata Latina no 4º século com Jerônimo, a mando do Papa Damásio I. A Grécia, então, faz parte desse conjunto que vai estabelecer a igreja. Então, primeiro nós temos, isso pode cair em prova, tá? Quais foram os povos e suas contribuições para o nascimento da igreja? Aí nós temos aí o monoteísmo judaico, a língua grega, com todas as suas contribuições culturais, inclusive a mitologia chegou muito perto, pôde até confundir algumas pessoas, teve aí uma confluência, mas glória a Deus, porque homens de Deus sempre estavam ali para desfazer de qualquer mesclagem. E aí nós vamos ter as rodovias romanas. Quando Roma conquista o império, vai fazer ruas para ligar várias partes do império. Eles vão facilitar para que caravanas possam viajar de um lado para o outro levando o evangelho. Ora, eu pergunto a você, se o evangelho, a igreja nascesse antes desses fenômenos, desses eventos culturais, dessas contribuições dos povos, seria muito difícil a propagação do evangelho, como Deus abençoou lá na Ásia Menor, na época de Paulo, o evangelho explodiu. Seria difícil. Você imagina? Bom, pelo menos teria o monoteísmo, mas e a linguagem? O mundo inteiro falava grego. Seria como o inglês hoje. Aonde você ia, claro que tinha povos que não falavam, mas sempre alguém falava. E sempre alguém traduzia naquele idioma.
Isso fez com que a igreja pudesse ser propagada na Ásia Menor, na Anatólia, que era chamada Turquia, a Turquia hoje na época era Anatólia, e mais acima, um pouco maior, a Capadócia. Capadócia significa cavalo de raça. Então, o koiné grego, ele se expandiu por todo o mundo. Se não fosse isso, ficaria mais difícil de se pregar o evangelho e também de traduzir também muitas coisas lá do Torá, do aramaico, do hebraico. Bom, Roma vai chegar em 64, 63, enquanto os generais de Alexandre estão se degladiando, estão brigando entre si, um quer matar o outro, quer pegar um pedaço do outro lá, uma briga tremenda entre eles, vai chegar o Império Romano. Pompeu, que vai dominar aquela região. Aí você vai ter a história de Roma, o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, aí começa o Império, aí vem a Nova República, e o Senado, seria uma outra história para outro vídeo. Mas a contribuição romana, uma delas foi na rodovia, quando eles abriram caminhos por todas as partes do Império, até para facilitar, né, as conquistas, as passagens dos exércitos, generais, as diligências, as viagens. Grécia está no meio aí, ó. De um lado, veja, imagina uma balança. De um lado tem o monoteísmo, do outro lado as ruas romanas, no meio está a Grécia. Cronologicamente, está no meio a Grécia e a sua contribuição. O período helenista vai trazer ao mundo uma facilidade, primeiro, na linguagem, porque um idioma só, em qualquer lugar alguém falava, algum lugar alguém falava em grego koiné e servia como tradutor, ou então cidades inteiras, né? Também a questão da literatura, porque você vai ter os escritos, nós vamos ter vários documentos que vão ser escritos, vão ser evidenciados nesta linguagem. Também uma contribuição, é perigoso falar isso, mas temos que falar. A mitologia grega ela dá uma ideia do que é o sobrenatural. Não que a igreja seguiu. A igreja, em hipótese alguma, seguiu essa linha. Ela pode ter usado para comparação, para trazer o pensamento da época, para que se entendesse o que é o sobrenatural. Esse sobrenatural que os místicos vão trazer lá no século XIV, com John Locke depois, isso é bem lá na frente. O empirismo, né? John Locke é empirismo, né? E aí você vai ter o Jacob Boehme, que vai ser, claro, o Guilherme Delors, né, e outros, mais o Kempis, o Taylor. Mas nessa época era uma forma de se ver o sobrenatural. Assim também como a filosofia. A filosofia vai contribuir também, porque muitas vezes o apóstolo Paulo teve disputas com filósofos. Ele era um filósofo, ele conhecia a filosofia. As escolas do epicurismo, os estoicos, aquilo aflorava naquele momento, né? O cinismo também e outras escolas de filosofias gregas. Então, essas contribuições, a linguagem, a filosofia, a mitologia dando a ideia do sobrenatural, a questão também da propagação pelas artes. Você vai ter depois o Império Bizantino. O Império Bizantino, ele começa no paralelo ali com Alexandre. Ele não é o império na época, ele vai crescer depois. O auge dele é depois da queda da Roma Ocidental, né? Mas o Império Bizantino vai trazer o que para a gente? Vai trazer os mosaicos, as pinturas, as construções octagonais, suas igrejas. Tudo isso é uma contribuição que também teve seu berço nessa linguagem helenística. Por isso que a contribuição helenista ela é muito forte para o nascimento da igreja. Nós vamos continuar no próximo bloco, tratando sobre a história e a cultura helenística. E eu espero que você possa aprender com a gente para ter uma base maior sobre o nascimento, a propagação e a sustentabilidade da igreja. Eu te vejo no próximo bloco.